A falta de atenção, de concentração, de foco, tem sido apontado hoje pelas escolas como algo que dificulta muito o processo de aprendizagem dos alunos. Isso também está assim, diretamente relacionado com um dos transtornos mentais mais preocupantes hoje, a ansiedade. Por isso, hoje, no Papo Fora da Curva, canal da Casa Harmonia, vamos falar de atenção plena. Ivanete, que bom que a gente vai falar sobre atenção plena, que é algo que eu preciso incorporar no meu dia a dia, né? É algo que parece simples, talvez até seja simples, mas é algo que pode mudar tudo, né? Na nossa vivência no dia a dia. Por que você acha que está precisando falar sobre isso agora? Ivanete, me observando no dia a dia, eu percebo que a gente vive uma vida corrida, né? Agitada. E talvez lá atrás, em algum momento, essa noção de produtividade ela foi imposta e a gente achou que precisava fazer várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes eu me pego correndo para fazer coisas simples. Por exemplo, essa semana eu estava indo na rua lanchar e aí eu tomei banho, estava indo lanchar, ia voltar para casa e dormir. Quando eu me vi dentro do carro e eu com pressa para ir fazer aquilo. E aí eu falei, né, comigo mesmo, Douglas, para que você está correndo? Sendo que o seu único compromisso é ir na rua, lanchar, com calma. Até busquei exercitar isso, né? Porque às vezes a gente percorre uma distância longa, a gente faz coisas e depois não percebe que fez, que passou em um determinado local, né? Eu acho que isso faz parte da atenção plena, né? Bom, isso da gente fazer a coisa não perceber, você já vê aí a falta de foco, né? Mas por quê? A falta de alinhamento. É alinhamento entre o seu corpo e a sua mente. Porque é muito interessante, Douglas, a gente percebe hoje essa desconexão. Quando fala assim de corpo, mas o que o meu corpo tem a ver com atenção? E aí eu te pergunto, como é que você utiliza os seus sentidos, a sua potência sensorial, né, na relação com o mundo que te rodeia no dia a dia? Quando você fala assim, eu saí, fui lanchar, percorri um trecho enorme, não percebi. Quer dizer, onde estava a sua visão nesse momento? Para onde você estava olhando, né? E assim vai. As pessoas não percebem que nós precisamos integrar os 5 sentidos na ação que estamos realizando. Como estão os cheiros aqui à minha volta? O que a minha visão, meu campo de visão está alcançando, eu estou captando na essência, eu estou, como diz, né? Eu estou vendo, mas não estou enxergando. Sim. Quando você está lá lanchando, como que você coloca o seu paladar a serviço desse momento para que você possa extrair daquilo o máximo prazer? Não, às vezes as pessoas estão comendo, mas estão olhando no celular, e aí aquilo apenas é um ato de encher a barriga, quando poderia ser um momento de grande prazer, né? Experimentando coisas diferentes da nossa gastronomia, mas às vezes nem vale a pena, né? A pessoa esmera lá em fazer um prato, uma coisa gostosa, serve, né, com toda exuberância. Tira uma foto bonita. Aí você faz uma foto bacana para postar, e aí pega o celular e fica só ali a mão, trazendo o garfo à boca. E você perdeu uma oportunidade imensa. Então, a primeira coisa, eu acho que é isso. A gente está precisando lembrar da potência sensorial do nosso corpo, do quanto é importante tudo que a gente for fazer, nos compenetrarmos de estar utilizando esses 5 sentidos. Ao mesmo tempo, captando tudo através da audição, né, os sons que nos cercam, que tipo de som que mais te agrada, que menos agrada, qual que é o mais apropriado quando você está realizando uma determinada tarefa. Ivanete, é muito interessante isso que você trouxe, porque eu não posso falar, gente, eu me percebo fazendo muita coisa assim, meio que no piloto automático.
o ato de comer, a gente se alimenta se alimentando de outras coisas, né? A gente está comendo, na verdade, a gente não está se alimentando. Tomar banho, né? Quantas coisas eu resolvo tomando banho? E às vezes eu não tenho aquela presença de estar ali e de estar sentindo realmente o banho, o descanso, o prazer que pode ser tomar um banho, né? Tirando agora na época do frio, que é difícil de entrar e depois dá preguiça de sair, né? Do chuveiro. Fica disperso debaixo do chuveiro, depois sai e de repente se pergunta, gente, mas eu lavei certas partes. É verdade. Como às vezes eu esqueci de lavar a orelha. Ah, pois é. Então, Ivanete, a gente faz muita coisa, né? O lance de dirigir e não prestar atenção, porque na minha cabeça eu estou resolvendo outras coisas, eu estou conversando com outras pessoas. Às vezes a gente tem diálogos importantes que nunca vão acontecer, mas em alguns momentos, quando eu estou dirigindo, quando eu estou tomando banho. E isso, às vezes, rouba da gente o momento, né? Essa sensação, as sensações, o sentir. E como que funciona isso de integrar mente e sensações, a questão da mente e o corpo físico? A gente falou muito sobre o sentir, né? Mas como é que a mente trabalha nisso tudo? Bom, você falou sentir associando essa palavra aos sentidos do corpo, não é? Mas se você colocar o sentir relacionado a sentimento, nós vamos para outro campo. Olha eu. Não é? Então, olha só. A mente, né? Muito bem, nós temos que alinhar o corpo, mas temos que alinhar também a mente para que os dois se justaponham e se integram como uma entidade única, né? Mente e corpo. E a mente? O que constitui a nossa mente? Né? É o sentimento, pensamento, e a nossa vontade. Muito bem. Quão alinhado nós estamos mantendo esses 3 elementos da mente, né? Como que anda, como que nós cuidamos dos nossos sentimentos, que se manifestam através das emoções. Basta a gente observar as emoções para perceber como andam os sentimentos. Basta a gente observar o controle que temos sobre essas emoções, tanto aquelas boas de rir, quanto as não tão boas de chorar, quanto as de alegria, de tristeza, de raiva, como andam as nossas emoções, né? Quando a gente olha para isso, a gente tem algumas surpresas. A gente percebe que tem, às vezes, perdido o equilíbrio em determinadas situações. A gente tem, às vezes, pode estar sendo tomado de irritabilidade em determinadas situações, né? Ou de desânimo. E tudo isso vai contribuindo para a nossa desatenção. Mas quando, na verdade, nós estamos precisando olhar para a mente como um todo. O que é que está provocando as nossas emoções descontroladas e que isso, por sua vez, o que é que está fazendo com a nossa vontade de realizar, né? Então, quando você alinha sentimento, pensamento e vontade, ou seja, pensando o que sente e fazendo o que está pensando, aí é o segredo do alinhamento. Porque o que acontece hoje? A pessoa está sentindo uma coisa, está pensando outra aceleradamente e está tendo e executando outra coisa ao mesmo tempo. E o nosso cérebro ainda não foi capacitado para isso. Embora a gente esteja evoluindo neurologicamente, mas ainda não estamos capacitados para isso. Então, nós precisamos primeiro alinhar, olhar com muita atenção para os nossos sentimentos. O que nós gostamos, o que não gostamos, o que queremos, não queremos, dentro, obviamente, dos propósitos da nossa vida. E aí sim, observar o pensamento a serviço desse sentimento. Aí, muito bem, com essa mente alinhada, equilibrada, ela é capaz, então, de manter equilibrado o corpo. Aí nós temos um alinhamento total. É incrível, né? Assim, o benefício da atenção plena que ela pode trazer no dia a dia para o ser humano, né? Como um todo.
no início você falou sobre a questão nas escolas, dos alunos, da ansiedade, mas aplicando isso na vida profissional também é muito importante. Porque a gente vê hoje muitas pessoas com dificuldade, com falta de foco, com ansiedade, e que às vezes dá até uma travada na hora de produzir. Eu sei que aí a gente pode até entrar em outro assunto. Mas voltando ali para a atenção plena, ela traz isso também, né? Para o ambiente de trabalho, para aquelas reuniões complicadas do dia a dia, até para uma situação de conflito. Se você é uma pessoa que está praticando ali a atenção plena, se você observa ali as suas emoções, o ambiente interno e o externo, você consegue reagir melhor, né? Você sabe que eu não gosto muito dessa palavra reagir, né? Porque, para mim, reação é dar um ré na ação, sabe? Eu pego a ação do outro e dou um ré nela, mas sem resolver, né? Eu acho que a reação, a reatividade, ela é muito própria dos animais irracionais, porque eles não têm capacidade de pensar. Agora, nós não. Nós podemos ver algo acontecendo, parar, pensar, observar antes de reagir. Então, quer dizer, antes de agir. Nós precisamos buscar ação e não apenas reação. Porque você já percebeu que quando a gente reage abruptamente a algo que está acontecendo, a gente faz isso de um modo irracional e nunca resolve. Sempre dá ruim. Sempre dá ruim. Por quê? Porque você faz um gesto a partir do outro e não a partir de você. Né? Então, essa observação da nossa... uma observação não reativa, ou seja, a gente dizer não para essa reatividade e procurar sempre ter uma ação lúcida. Às vezes o outro está até esperando uma reação nossa, né? Então é melhor quando você não reage, que você para, pensa, mesmo que seja de uma forma rápida, e você adota uma ação, uma postura, você pode até desarticular uma situação que estava talvez pensada. Sim, mas quando é que a gente reage abruptamente? É sempre quando algo vem na contramão daquilo que nós queremos. Nós tendemos, né? Então a gente não concorda e aí a gente tende a devolver aquela bola. Não, eu tenho que pegar aquela bola que veio e falar, epa, ela está diferente daquela que eu esperava. Sim. Mas ela está trazendo alguma coisa boa? Ela está trazendo alguma coisa que pode contribuir? Ou eu preciso rever aquela bola que eu imaginei, né? E entender que cada pessoa constrói o seu próprio conteúdo, a sua própria ideia, né? A sua própria bola, e nessa troca nós podemos nos enriquecer. Então, a reatividade, ela sempre vem a partir do gesto do outro que vem na contramão do que nós esperamos. Mas, como humanos, racionais, inteligentes, emocionalmente, que somos, nós não podemos dar ré nessa bola. Não, nós precisamos parar, pensar, observar, né? Estabilizar a nossa energia para depois a gente falar. Para depois a gente responder àquilo e estabelecer um diálogo inteligente, educado, e não uma confusão generalizada, como costuma acontecer em reuniões de trabalho, né? Ivanete, você falou agora sobre estabilização de energia, e a gente oscila muito durante o dia, né, por diversas situações. Tem alguma prática, alguma técnica que eu possa utilizar ali, incorporar no meu dia a dia, quando eu estiver muito agitado ou passando por uma situação de estresse, ou quando eu estiver muito desanimado e precisando de dar um up? Às vezes eu não posso fazer na hora, na frente da pessoa, num conflito, mas eu posso ir até o banheiro e respirar, não sei. Pois é. O que você acha? Você, como é sempre, né, muito acelerado, né? Que bom que você está com essa vontade de exercitar mais. Esse exercício, Douglas, é algo que tem que fazer parte da nossa vida, né? Não é porque uma pessoa, às vezes, já pratica há muito tempo que pode falar assim, não, agora eu estou equilibrando. Porque o que é essa desestabilização da energia? Quem comanda o fluxo da energia no nosso corpo? Quem que comanda o fluxo das nossas glândulas no nosso corpo que vão produzir aí adrenalina, e serotonina e cortisol e não sei o quê?
É tudo a mente. Então, se eu desestabilizo, é porque antes algo aconteceu que eu não gostei, não concordei, e aí tudo começou a acelerar. Por quê? Isso já é da nossa engenharia aqui, né? Físico-mental. Nós vivemos o tempo todo assim num mecanismo de luta e fuga. Quando acontece alguma coisa, qual que é a nossa que vem na contramão? Qual é a nossa tendência? Quando nós nos sentimos ameaçados? Enfrentar ou fugir. Isso, ou fugir. Então, a gente tem que ter a inteligência na hora para poder pensar assim, o que é que eu faço? Essa escolha, né, que vai fazer com que a sua energia acelere, você produz adrenalina e você vai lá dar um tapa no outro, ou dar um grito, ou o que vai fazer você desacelerar, ficar calmo, estabilizado, pensar e agir racionalmente, vai depender de quê? Das suas emoções que estão comandando isso, que por sua vez depende do que você sente. Então, estar com os sentimentos sempre regados pelos valores, pelos princípios que norteiam a sua vida, isso é essencial, porque esse é o alimento que vai conduzir a sua carga emocional. Mas acontece que nós não somos santos, meu amigo. A gente às vezes quer gastar o réu primário. A gente saber a teoria é fácil. O negócio é acontecer e a gente conseguir dar conta. Aí, controlar, quando a gente percebe que essa energia acelerou, principalmente que ela acelerou mentalmente, a gente não sabe o que fazer, você começa a cerrar os dentes e não sabe. Às vezes você controla a ação, mas não controla a cara, né? Não tem jeito, não. E às vezes a gente finge que tá tudo bem, mas também não tá. Tô imaginando a pessoa pegando fogo na minha frente. Pois é, ainda tá ali, né? Então, assim, respiração é o grande segredo. Aconteceu isso, você começou a sentir o vucu-vucu ali no pensamento, começou o corpo, né, a reagir, aí você para, você foge daquele campo de ação. Se você tiver condições de se ausentar, ir para um outro lado, bom, mas se não tiver, você pode muito bem fazer uma fuga mental por 2 a 3 minutos. Como você faz isso? Você pode estar até olhando para a pessoa, para o ambiente, mas a sua mente desconecta dali e você respira profundamente e expira. E faz novamente uma respiração mais lenta, mais profunda e volta. Respira novamente e volta. Muito bem. Depois de 3 ou 4 respirações, você energeticamente já estabilizou. Aí sim, você consegue a clareza que precisa para encontrar a solução adequada para a situação. Isso é estabilizar a energia, né? É acalmar a mente para que ela acalme esse fluxo desalinhado. Durante essa respiração, né? O foco está na respiração. Ah, tá. Na atenção respiração. Plena, nesse caso, na atenção respiração. Plena na respiração. Eu desconecto do ambiente, daquela. Sim, e respira. Que está acontecendo e respira. Respira. Se você estiver sentada, por exemplo, como nós estamos aqui numa mesa de reuniões, você pode, né, trazer a sua mão cá para o abdômen, inspira profundamente e expira, sabe? E aí você vai se acalmar. Se não conseguir fazer isso no mesmo lugar, afasta um bocadinho e vai ao banheiro, sabe? Mas faz isso. Esse é o grande segredo para combater as tempestades nos ambientes familiares, de trabalho, quando as diferentes ideias não coadunam. Então, é importante ter essas ferramentas para a gente utilizar no momento de crise, né? Mas se eu fizer antes também funciona, né? Se eu adotar essas práticas do dia a dia, se eu sair de casa, já tiver respirado e meditado, provavelmente quando acontecer uma situação,
eu vou ter outras ações, outras atitudes. Claro. Vamos falar de reação aqui para tomar um pito. Claro, claro. É que nós lembramos de cuidar da toalete de manhã, lembramos do café da manhã, lembramos de preparar todo o nosso corpo para sair. A gente não lembra? Para o dia, mas não lembra de preparar a mente. E esse é um exercício tão simples. Para matar o leão do né? dia, desviar das antas do caminho. Exatamente, você precisa estar preparado. O ideal, eu falo assim, né, que tem sempre um ponto ideal, é você fazer de manhã isso, faz de novo na hora do almoço e faz essa respiração 6 vezes. Mas procura fazer no seguinte ritmo, 4, 2, 6. Ou seja, você inspira 4 tempos, contando devagar, né? Segura. Não é a contagem dos ansiosos, não. Segura 2 e solta, né? Expira em 6. Muito bem. Faz isso de manhã, faz à tarde. E faz sempre, faz na hora de dormir, né? Que você vai ter um sono de mais qualidade. E utiliza nos momentos imprevistos, né? Nas tempestades imprevistas, né? Então, nós precisamos buscar sempre a ação lúcida, porque nós não podemos, Douglas, admitir que depois de milhares de anos de evolução do ser humano, com todo o conhecimento que nós temos hoje, né, à nossa disposição, que a neurociência está trazendo, a psicologia, a psiquiatria, né, tanta coisa, tanta gente falando disso. Tem muita gente falando abobrinha, claro, mas tem muita coisa séria. E a gente continuar agindo como ancestralmente se usava fazer, né? No dente por dente, olho por olho, etc. E a violência, ela hoje está aí solta, a agressividade está solta, e só as armas que são diferentes. Mas nós continuamos, antes você matava a pessoa de um jeito, hoje você mata como? Como é que fala quando você deixa de seguir? Cancelando a pessoa. É uma forma de você falar para a pessoa, você não existe mais para mim. Então, hoje está acontecendo umas coisas assim muito sutis nas redes sociais, mas que são verdadeiras mortes que causam transtornos diversos, né? Então, nós precisamos de buscar sempre investir na lucidez das nossas ações, buscando sempre eliminar os ruídos. Às vezes parece que a gente busca resoluções ou soluções assim mirabolantes, né? E às vezes a resposta está em algo simples, como respirar, simples. Sentar, respirar e acalmar ali o corpo, a mente, e isso já te ajuda no dia a dia, né? Tomar decisões mais conscientes, né? A gente percebe que excesso não leva a gente a lugar algum, né? Então, o excesso de som é prejudicial, o excesso de cores é prejudicial, o excesso de tudo. E a gente precisa, o excesso de fala, não é? Precisamos falar menos, pensar mais, não é? Produzir melhor as nossas ideias para que elas tenham consistência e a gente não tenha que impor utilizando estratégias não muito éticas, né? Precisamos cuidar dessa atenção plena, né? E tem alguns aspectos muito importantes que nos ajudam, né? Uma coisa delas, um desses aspectos, é a intenção. Sabe, Douglas, se a gente parar para pensar, para observar, a gente percebe que a gente às vezes faz coisas sem ter clareza da nossa intenção. Aí depois que a gente faz e que o outro rebate porque não gostou, aí a gente vira e fala assim, nossa, mas eu não tive intenção, não, você entendeu errado. Ora, mas a pessoa outra recebe a nossa carga emotiva, a nossa carga emocional, a nossa carga energética que vai junto com aquela palavra. Por sua vez, o outro vai interpretar com a carga que tem dentro dele.
E se a gente não cuida da nossa carga, você gera um conflito, você gera atrito com o outro. Mas se eu tenho diligência intencional, eu tenho clareza da minha intenção, então eu vou elaborar essa intenção através de palavras inteligentes, sábias, educadas, que vão talvez não impedir, mas minorar a possibilidade do outro interpretar equivocadamente. Então, às vezes, o outro interpreta errado, mas não é por causa do outro só. O problema é seu, eu não quis dizer isso. É você que está cheio de maldade dentro de você. Não, às vezes a gente não tem a clareza, nem a palavra adequada. Aí o outro, às vezes, já está lá com a bombinha, aí a gente joga o fogo lá para poder explodir a bomba. Sim. Então, nós somos, sim, também responsáveis pela reatividade do outro. Assim, ter clareza, o que é que eu quero alcançar com o que eu vou falar agora? O que eu quero alcançar com essa ideia que eu quero defender? Né? Então, isso é importante. E ter consciência, sabe? Consciência no presente. A gente volta lá no começo, né? De estar focado, estar atento, estar por inteiro, corpo e mente, naquilo que se está fazendo. Porque assim você está dando a devida importância ao que você está fazendo, aos outros que estão participando, sabe? Tem coisa mais chata do que você senta, uma pessoa te convida para ir tomar um café. Aí você chega lá, senta, aí você está querendo bater um papo, a pessoa pega o celular e está ali o tempo todo. Você não está dando importância a nada do que está acontecendo ali. Melhor não tivesse ido. E está desrespeitando o outro, né? Está desrespeitando o café. Sim. Não é? Então, essa consciência de que o que eu vou fazer agora? Qual é a minha intenção? A minha intenção é tomar um bom café com o Douglas, bater um bom papo, descansar um pouquinho. Essa é a minha intenção. Ela está clara. E aí eu tenho que compartilhar com você. Douglas, nós vamos tomar um café, mas você está querendo descansar um pouquinho? Não, Ivanete, é porque eu estou precisando responder umas coisas aqui no celular, então enquanto eu tomo café eu faço isso. Então vai sozinho. Sim. Você não precisa de companhia. Então, às vezes, é bom também a gente ter clareza da intenção do outro. E aí não haverá conflito e o tempo será, né, bem aproveitado. Você falou algo importante aí que é sobre a intenção do outro, né? Sobre conhecer, sobre entender a intenção do outro e, às vezes, assim, sobre nos conhecer também e saber das nossas intenções. Porque isso pode evitar também, assim, um julgamento, né? Uma percepção, às vezes, errada do outro. Porque às vezes a gente julga muito as pessoas, né, no dia a dia. E às vezes a gente julga de uma forma que é ser assertivo. Não, a gente justifica isso com intuição, com percepção, e às vezes está tudo errado. Às vezes a gente está julgando de uma forma errada, a gente está imaginando, porque muitas vezes o julgamento ali é uma maneira que eu estou pensando, é a minha maneira de ver o mundo, e às vezes o outro só está ocupado mesmo. Engraçado que é antigo esse negócio do não julgarás, né? Bem com antigo. Ferro que fere, com o mesmo ferro você será ferido, né? Olha que essa advertência ela nos vem assim dos grandes sábios, né? Se vem é porque é algo importante, o não julgar. Então a ausência de julgamento ela compõe com a diligência intencional e a consciência do presente o que nós podemos chamar de verdadeiros pilares da atenção plena. Porque assim como nós ficamos desatentos, né, desfocados por não saber o que queremos realmente, ou por estarmos perdidos com tantos ruídos externos, mas também nos perdemos porque ficamos muito voltados para julgar o outro. Julgar o outro. Isso é tão interessante, Douglas, que porque
as pessoas hoje são tão preocupadas com a sua imagem no Instagram? É por medo do julgamento do outro. O que vão pensar da minha pele, da minha roupa, disso e do aquilo, e haja filtro e não sei o quê. Quanto tempo perdido com esse investimento na imagem para ficar postada lá 24 horas no Stories, não é? Por medo do julgamento do outro. Mas se eu tenho medo do julgamento do outro, é porque eu sou uma pessoa que vive julgando o outro. Isso é tão sutil. Se você passa assim e está julgando, nossa, que casa esquisita, poxa, por que esse cara pintou essa parede dessa cor? Ou não sei o quê. A gente julga o tempo todo. E quando eu julgo, eu me conecto, né, com aquela situação. Eu imagino que o hábito de não julgar pode até reduzir os nossos níveis até de ansiedade, né? Que quando você não anda por aí conectando o tempo todo, julgando tudo o tempo todo, eu imagino que a pessoa ela consegue ter uma vida mais tranquila. Sim. Sabe aquela coisa? Com a medida que você julga, com a mesma medida você será julgado? Então, é uma linha de mão dupla. Eu só me preocupo com o julgamento do outro quando eu sou alimentada pelo desejo de julgar o outro. Não é? Porque se eu olho para tudo e aceito, respeito o gosto do outro, a vontade do outro. Porque é muito diferente, Douglas, de uma crítica inteligente, fundamentada, embasada e oportuna. Isso é outra coisa. Eu posso contribuir com você porque eu estou vendo que a sua atitude não está muito alinhada no determinado campo da sua vida. Você pode me observar e falar assim, nossa, a Ivanete tem tido uns deslizes nisso e assim. Mas aí, se você é uma pessoa educada, uma pessoa ética, você vai me procurar. E vai conversar, Ivanete, eu tenho observado isso e tal. É o meu olhar, ou é uma escolha sua, ou você não está percebendo, né? Então eu vou receber isso com muito carinho, porque você está falando carinhosamente, é meu amigo, né? Então eu não vou me exaltar. E você vai contribuir para que eu possa fazer uma autoavaliação e melhorar. O julgamento não. O julgamento ele é desprovido de propósito inteligente. Forte isso. Ele existe só para diminuir o outro. E às vezes a gente julga muito o outro porque a gente está se comparando com o outro e, na verdade, aquilo está incomodando a mim porque eu estou fazendo a mesma coisa. O outro é o meu reflexo. É o meu espelho. Tem uma frase do Osho que ele fala assim, o que me incomoda no outro é meu. E é verdade. É verdade, né? Faz total sentido. É verdade. Então eu não posso ficar julgando o outro porque eu acho que ele está fazendo uma coisa errada. E só falando aquilo, fazendo brigas mentais com o outro, né? Papapá, aqui as maritaquinhas, né? Ou comentando com o outro que não tem nada com isso. E aí eu fico perdendo uma preciosidade chamada tempo, outra preciosidade que se chama saúde mental, porque não estou contribuindo para a melhoria de nada nem de ninguém. Então, cuidar disso, né? De não julgar, é importantíssimo para a atenção plena. Pois é, quanto assunto enraizado ali num único tema, né? A gente falou de atenção plena, mas aí falamos de várias coisas que estão por trás disso, né? Que estão impedindo a gente de viver os momentos com plenitude, com uma sensação, com presença, né? Sim. Então, assim, muita coisa. E às vezes, gente, parar de perder tempo julgando e começar a respirar mais, né? Sim. Atenção plena, que é o grande antídoto da falta de foco, de concentração, o antídoto para a aceleração do pensamento, o antídoto para a ansiedade. É isso. Algo simples, né? É algo muito simples. É eu me reeducar para
ter sempre uma intenção clara e boa das coisas que eu quero fazer, ter a capacidade de preparar, de planejar com cuidado as coisas que eu vou fazer, de perceber a importância, a necessidade de tudo na minha vida, né? De ter essa consciência no presente, está sempre me puxando para aquilo que eu estou fazendo ali, aqui e agora, e parar de julgar aquilo que não é da minha conta, cuidar mais de mim. É verdade. Né? E o melhor, né? Dá para fazer em qualquer lugar. Se a gente conseguir se planejar, fazer, posso fazer na natureza, posso fazer no conforto de casa, no meu horário de almoço, na minha sala, mas em um momento de necessidade eu posso fazer no meu ambiente de trabalho, tá disponível, né? Pode não, Douglas. Todos esses exercícios que constituem a atenção plena têm que permear o nosso existir, independente de onde nós estivermos. Ter atenção plena não é algo que é só possível no silêncio. Nós precisamos desenvolver atenção plena para vivermos nesse mundo aí, com tanto ruído, com tanta dor, com tanta tristeza. Gostei do nosso papo hoje, hein? Bom demais. Vamos parar por aqui? Vamos lá. Ó, até mais. Passar essa mão por aqui. Isso, até o próximo. Com muita atenção, com muita paz. É isso aí.